Fala galera, professor Rodrigo na área, é isso aí. Esse é o podcast Caminho da Aprovação. Nesse podcast, o prof conversa com alguém que já caminhou pela trajetória que você está passando, para contar um pouquinho dos perrengues, do que deu certo, do que deu errado, onde acertou, onde errou, o que precisou mudar até chegar na aprovação. Essa semana eu vou conversar com a Amanda, ela foi minha aluna lá em Pato Branco e ela tem uma história super legal e ela tá aqui para conversar um pouquinho com vocês. Como o prof sempre fala, o prof nunca apresenta o convidado, é o convidado que se apresenta. Por quê? Porque a única pessoa que sabe a sua história realmente é você. Então, vem, deixa o seu curtir, compartilha com a galera e vamos ver o que a Amanda tem para dizer pra gente. Oi, Amanda, prazer ter você aqui. Se Oi, apresente. prof! Bom te ver de novo. Tava com saudade. Enfim, galera, eu sou a Amanda, sou o Thiago. Eu tenho 22 anos. Atualmente, eu estou fazendo medicina na faculdade da UNOESC, aqui em Joaçaba. Comecei faz 3 dias, então, assim, é tudo muito novo. E eu fui aluna do professor Rodrigo, eu acho que em 2018, 2019, 2018, acho. Não tinha pandemia. Isso eu posso Não com tinha certeza. pandemia. Isso eu posso afirmar É. com certeza. A gente tava Aham. sem máscara, a galera tava sem máscara, Sim, ficava você tinha nos. um coque, assim, bem maneiro, um cabelão, Ah, assim. isso foi Aham. 2018, Isso aí foi 2018, é. Aham. Eu comecei, então, o meu cursinho em 2017 e eu saí em 2021. Então, foram bons anos fazendo cursinho, né? Conhecendo professores muito bons, estudando, fazendo muita prova que eu já perdi. Se eu tiver que contar assim, eu com certeza vou perder a conta, porque foram muitas provas. E hoje eu tô aqui num lugar que eu achei que eu não estaria. Porque quem é de cursinho sabe, né, prof, que a gente tem uma mentalidade que, tipo assim, todo mundo quer fazer pública. Todo mundo, né? Claro, porque a medicina hoje no Brasil, se você for usar a palavra acessível, ela é acessível para poucos, Uhum. financeiramente. E eu tinha muito esse preconceito com a faculdade particular, né? E hoje eu tô aqui, né? Numa faculdade particular. E como que eu posso dizer assim? Eu acho que a mentalidade que a gente tem hoje, ela, ela provoca muito isso na gente, né? Eu estudava, tentava pública, federal, fazia algumas particulares. Eu acho que eu passei em 6 particulares, mas assim, passava, comemorava, mas não era o que eu queria. Era sempre pública, federal, porque eu achava que uma particular realmente era só para quem podia pagar. E não é. Na verdade, e não é, né? Hoje eu tô aqui na UNOESC, assim, eu aconselho vocês a pesquisar possibilidades. A gente acha que as particulares não possuem nenhum meio de entrar, assim, mas não é bem assim, né? E como eu estava há muito tempo no cursinho, eu comecei a entrar, assim, num desespero, prof. Tipo assim, eu ficava ali e eu não saía do lugar. Uhum. Entrava ano, saía ano, parecia que, tipo assim, mudava as estações, mudava tudo, menos eu. Eu não saía do lugar. E isso tava, assim, destruindo a minha cabeça, né? E aí foi quando eu sentei com os meus pais, a gente pesquisou e falamos assim: vamos tentar achar outro caminho para que você chegue no teu objetivo. E foi quando eu decidi prestar o vestibular da CAF. Que todo Você já tinha feito o vestibular da CAF antes? eu já tinha passado 2 vezes, prof. Tá, né? Eu vou fazer um comentário sobre isso depois, então, Aham. pra chamar a atenção da galera, mas continue aí. Então, assim, eu tinha feito FAG, passei na FAG, passei na FADEP, passei em outra lá que eu não me lembro o nome, mas a CAF eu já tinha passado 2 vezes. Mas eu ia assim, não vou cursar, mas porque eu sabia que era uma prova muito comentada, assim, no Sul, né? Os professores sempre comentavam que era uma prova.
difícil, uma prova que exige muito, né. E a primeira vez que eu fiz a CAF, todo mundo fala sobre a redação da CAF, né. E a primeira vez que eu fiz, eu quase tirei a nota máxima na redação da CAF. E eu tinha ido bem na prova e tinha acertado um pouco mais na metade da prova e tinha quase gabaritado a redação, mas eu não tinha passado. Essa é a primeira vez que eu tinha feito. Aí, a segunda vez que eu fiz, eu passei na Uno-Chapecó, e em 2019 eu passei na UnoESC, onde eu tô hoje. Aí eu vim aqui, eu vim conhecer e tal, aquela coisa, será que sim, será que não? E eu acabei não vindo, por causa da pandemia. Eu falei, eu sentei com meus pais e a gente conversou assim, acho que foi em 2020, na verdade, né, que começou. Sim. Nem sei, né, professor, tanta coisa. Tantos anos Parece de que a gente nunca pandemia. sai disso, né? É, É, exatamente. Foi então em 2020. Eu passei, eu vim aqui, eu conheci a universidade, assim, mas como tava nesse negócio da pandemia, a gente optou por, por não ir, né? Porque às vezes a gente ia acabar pagando, ou as bolsas diminuíram, porque o governo, no caso aqui de Santa Catarina, estava restringindo mais, porque tinha gastos com, tipo, por exemplo, com a saúde, coisas assim, né? uhum, Então a gente optou para que eu permanecesse no cursinho. E eu continuei, fui fazendo prova, toda aquela confusão de, marca a prova, daí remarca a prova, a faculdade fala A, depois fala B, e não sei o quê, um desespero, né? E daí chegou em 2020, 2021, eu fiz a prova novamente, sem esperança nenhuma, professor, porque assim, aquela coisa de você ficar em casa ou ir semi-presencial para o cursinho era péssimo, assim. Era bem assim, era frustrante, né? E mesmo sabendo que eu tinha uma boa bagagem desde 2017, eu tinha medo. Eu ia, mas eu falava assim, eu não vou passar. Eu ia, não vou passar, não vou passar. Isso é uma coisa que a gente faz com a gente, né? A gente não, a gente tira a confiança da gente e isso é muito ruim, né? E isso me prejudicava bastante. Então, quando eu fui fazer a CAF de novo, eu passei na primeira chamada no UnoESC. Eu acho que ela era a segunda mais concorrida de todas as faculdades do sistema CAF, né? E eu acabei passando. Então foi tipo assim, quando é pra ser, é pra ser. Eu, tipo assim, de verdade, gente, é sério. Eu fiquei 5 anos no cursinho e quando foi pra ser, foi. mas tem mais uma coisa, eu acho, Amanda, que o prof vai comentar agora. Para quem não conhece, o sistema CAF é um sistema é uma prova que tu faz que você, com a nota, pode entrar em várias universidades particulares do estado de Santa Catarina. É uma prova difícil. Não é uma prova fácil. É uma prova mais difícil do que algumas provas públicas. Você vai pegar, por exemplo, eu juro pra você que eu acho a química da CAF mais difícil que a química de uma Federal do Paraná. Eu, sabe, fica ali parelho com uma UFSC, tranquilamente a prova da CAF fica parelho com a prova da UFSC. E aí você percebe uma coisa na fala da Amanda, e agora acho que agora que você está passada, você tem que perceber isso, é que é, você passou, tem uma nota para passar numa das mais concorridas das particulares aí de Santa Catarina, que você também poderia ter passado em qualquer outra pública. Sim. Aí você tem Uhum. que parar para perceber, mas aí agora, mas então por que eu nunca passei? Aí tem um outro fator. Você não estava querendo passar na pública. E você estava muito nervosa na hora de fazer perdão, você não estava querendo fazer a particular, você estava muito querendo fazer a pública. Toda Então pública. chegava na Uhum. hora de fazer uma Federal do Paraná, uma UEPG, uma outra que você fazia, você ficava muito nervosa. Então, não Sim. quer dizer que você não tinha o conhecimento, que esses 5 anos de cursinho não te prepararam. Te prepararam pra caramba, porque você passou numa prova muito difícil, num concurso muito difícil. E tem mais uma coisa que eu acho que a galera que tá vestibulando tem que entender, é que existe o seu perfil de prova.
Então a Amanda fez a CAF 3 vezes, teve notas super altas 3 vezes, até quando fez para brincar a primeira vez, teve uma nota super legal e conseguiria passar tranquilamente. Por quê? Porque era o perfil de prova. É o tipo de prova que da pessoa se identifica. Então, assim, tem gente que sai atirando para todo lado no primeiro ano, defendo. Tem. Aham. Tem que sair atirando. Mas, não passei em nenhum lugar. Então você pega dessas provas que você saiu atirando, escolhe aquela que você mais se identificou. Aí eu me identifiquei com a somatória da prova da estadual de Ponta Grossa. Eu fui fazer lá no Ceará, professor, eu adorei a prova da estadual do Ceará, uma prova maravilhosa. E é mesmo. Mas, você gostou. Beleza. Foca naquela prova agora, porque provavelmente aquele é o teu estilo de prova, né? Então, isso que a Amanda está contando nada mais é que a ideia que a gente tem que ter de que cada pessoa tem um perfil de prova que pode fazer. E isso é muito legal, essa tua abordagem, essa tua percepção. Ela fala, mas, professor, então eu poderia já estar formado em medicina, porque 5 anos atrás, quando eu passei, Aham. eu poderia ter vindo fazer, mas é que cada situação é uma situação. Então agora é É a uma hora, situação. e é isso que você falou, agora era a hora de você perceber e falar, meu, por que que eu não tento fazer? O que que eu posso fazer para dar certo, né, financeiramente? Porque o pior fator de uma particular é o financeiro. Financeiro. Uhum. É o financeiro, não Porque adianta. a estrutura, assim, das que eu conheci, e principalmente a da UNOESC que eu tô, apesar de eu estar 3 dias, é outra história, prof. Não, não É dá para outra comparar. Não história. dá para Não dá. comparar, sabe? Sim, É a Federal do Paraná, uma estadual, elas têm um requinte, elas têm um nome, elas é. têm um Aham, poder, mas sim, a estrutura que uma particular tem, pô, eles não cobram R$ 10.000 numa mensalidade à toa, entendeu? A é. estrutura é muito boa. A estrutura é incrível. A maior parte dos meus amigos médicos se formaram em particulares e deixaram para pagar não sei quanto tempo depois de Aham, formado, sabe? sim, Ainda mais aham. essas universidades do sistema CAF, às vezes elas mesmas têm Bolsas, aham. bolsas próprias, né? Tipo, você paga a Sim, metade e aí depois que você se formar, tu paga o resto, a outra metade lá depois de, sei lá, 2, 3 anos, né? Então, isso é interessante. Mas, Amandinha, agora e eu tem muito. queria. Fala, 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 fala. Isso que você falou, que você tem muitos amigos formados médicos que fizeram particular. Isso é uma coisa também que eu estava conversando com as minhas amigas há um tempo atrás, que a gente não reflete muito, mas, tipo assim, às vezes quando a gente vai no médico, que a gente precisa ir no médico, ou no pronto-socorro, ninguém chega e pergunta, viu, você Onde é que tu fez é em qual formado? lugar? É. Às vezes não é a faculdade, é o profissional. Eu já fui atendida por um médico na minha cidade, que ele era formado na UFPR. Mas o jeito dele, o jeito de atender, não me cativou, sabe? Eu fiquei assim, nossa, Exatamente. uau, altos diploma, mas assim, uma péssima Exato. conduta, uma péssima, sabe? E daí eu tenho outros médicos que eu sei que formaram em particulares e assim, foram inspirações para mim, sabe? Então, a gente às vezes não reflete sobre isso, mas eu sempre ouvia falar, eu ouvi até no cursinho também, quem faz o que você quer ser é você, não é o lugar que você tá. Claro que auxilia, tem que dar as ferramentas, professores, estrutura, com certeza isso vem no pacote, mas muito mais é você. E a gente às vezes acaba não refletindo sobre isso, né? Total. Eu vou conversar. Tem um episódio que eu vou gravar. Enquanto a gente tá conversando aqui, eu vou gravar, mas a Aham, galera que tá ouvindo depois já provavelmente tá gravado. Com uma aluna que fez cursinho solidário. Cursinho aham, solidário. Cursinho solidário. sim, Passou em MED na Unioeste. E assim, e de novo, porque era a prova dela, ela só fazia Unioeste. Ela era de Curitiba e só fazia Unioeste, sabe? aham. Então, lógico, ela tentou outras, mas o que ela queria era essa universidade. Então, assim, é, encontrar o perfil e não é o meio onde você tá. Exatamente o que você falou. Você não vai marcar uma consulta e a primeira coisa que você vai fazer é baixar o diploma do teu médico lá no Google. Você não vai É. fazer isso. Cara, quem faz isso tem que procurar um outro tipo de Abajur. ajuda, Aham. né? Porque senão você vai ficar doente mais ainda, porque você tá procurando médico porque você não tá legal. Aí você tá procurando o
o diploma do médico. Então, assim, Aham. é, é algo que você tem que perceber que não é assim que funciona, e foi durante muito tempo um, um preconceito com as particulares, né? Foi. Sim. Mas Amanda, eu queria conversar com você outra coisa, porque a gente está aqui no caminho da aprovação para falar com a galera que tá caminhando ainda, o caminho que tu traçou aí Aham. durante esses 5 anos. E eu queria falar um pouquinho, tipo, que você falasse um pouquinho de erros e acertos, agora que você tá, tipo, aí na casa nova, na universidade nova, você reflete assim, e fala, nossa, eu fiz isso muito errado, nossa. Tem alguma coisa que você fala, tipo, nossa, que erro que eu cometi? Alguma coisa assim que, tipo, meu, não foi legal ter feito Sim, isso pra falar pra galera que tá fazendo? tem. Quando eu entrei no cursinho, foi logo quando eu saí do ensino médio. Então, assim, quando a gente sai do ensino médio, a gente, até uma professora aqui da universidade, ela falou, a gente sai com um pensamento errado. Eu não sei se é porque a gente é ensinado assim, se é a nossa, provavelmente é a nossa cultura que é assim, que a gente quer, tipo assim, mesmo no que a gente é bom, a gente às vezes quer só estudar aquilo e deixar aquilo que a gente não é bom para trás. E eu fazia muito isso, prof. Tipo assim, eu tinha muita facilidade com a área de humanas e eu gostava muito. Era algo assim que eu tinha muito prazer de fazer. Então, assim, se eu tivesse que ficar ali 3 horas para escrever uma redação, por exemplo, eu ficava faceira. Eu não cansava. Eu, nossa, amava. Agora, quando eu tinha que ir para matemática, chegava 1 hora de estudo e eu ficava, ah, não, isso não vai cair, por que eu estou estudando? Coisa que às vezes eu estudava na redação, ou no português, ou história, que realmente são coisas que não caíam. Mas eu perdia o meu tempo ali. E o cursinho, ele é assim, ele tem que, eu acho, acredito que ele serve para refinar, sabe? E você, eu lembro que em sala de aula você falava muito isso. Que, eu não sou boa na área de exatas. Pessoal, estudem, foquem nisso. Não percam, não é uma perda de tempo, mas assim, eu sou boa na redação, eu vou levar 1 hora para fazer uma redação, eu vou ficar 1 hora fazendo redação. Agora, química, física, eu tenho dificuldade, que física era algo que eu tinha muita dificuldade, para física e matemática. E assim, às vezes eu perdia tempo muito na teoria e eu não ia para a prática. Sabe, você sempre falava, você só vai aprender se você fazer exercício, se você errar exercício. E uma coisa que me custou a aprender, mas eu aprendi, e quando eu comecei a fazer isso, eu vi que os meus resultados foram muito melhores, tanto que na CAF eu comecei a fazer aquela tua dica que você falava assim, procure as falcianes. Eu adorava, assim, eu fazia a prova e eu falava, vou ler o enunciado, vou enxergar o que o enunciado quer, mas eu vou ler e achar, tá errado, por que que tá errado? Era Uhum. um estudo ativo, né? E aquela coisa, a coisa que eu mais aprendi foi isso. Às vezes eu perdia muito tempo na teoria, coisas que eu sabia, porque 5 anos de cursinho, prof, é muita coisa. É muita coisa. E o meu erro foi o quê? Focar em coisas que talvez não estava faltando para mim. E quando eu comecei por exemplo, a fazer um exercício, achar o erro, e a gente tem que se acostumar a fazer isso e aproveitar esse tempo. Quando a gente está estudando, tá, acertei essa questão, beleza, pulei. Não, por que que eu acertei essa questão? E a gente tem que aproveitar o tempo de estudo que a gente tem em casa, no cursinho, para fazer isso. Porque na prova, às vezes não dá tempo. Mas com a prática que você faz em casa, você fica tão acostumado a fazer, você chega na prova, você não precisa lá escrever, essa tá errada por causa disso. Você faz mentalmente. E é uma coisa que eu aprendi com você, que você falava muito, né? Procure a Falciane, entenda a Falciane, por que que ela é Falciane? Uhum. E isso me ajudou muito. E isso era algo que eu não fazia. Eu comecei a fazer ali acho que no meu penúltimo ano de cursinho. Porque eu tinha aquela mentalidade assim, eu sei a teoria, se eu souber tudo da teoria, eu vou saber todos os exercícios. E não é assim. Infelizmente não é assim, principalmente na área
das exatas, né? Química eu sempre gostei, assim, sempre me dei muito bem com química, biologia, sempre gostei. Mas física e matemática, que eu tinha aquela dificuldade, na minha cabeça era o quê? Ah, eu vou ler, vou ler, vou ler, vou ler, ler, e eu vou Uhum. saber fazer. E não é assim. Então, isso eu acho que foi um erro horrível que eu cometi, assim, sabe? É, é, Péssimo, é. péssimo, péssimo. E sabe uma coisa que eu percebo assim quando eu converso com todos os alunos? Eu já me perdi nos episódios, acho que a gente tá no episódio 7, 8, eu não sei que episódio a gente tá. É, e eu conversei com muitos alunos que passaram nos mais diversos cursos. É, todos, todos, sem exceção, falavam que na primeira vez que estudaram, perderam muito tempo na teoria. E assim, é, hoje a gente sabe que esse estudo ativo que a Amanda falou, que eu sempre ensino, eu ensino isso há muitos anos. Uhum. Desde que eu aprendi desde que eu era aluno e aprendi esse tipo de estudo, eu comecei a estudar, ensinar os alunos a fazer desse jeito. Então, não é achar, essa é verdadeira, pronto, eu vou para a próxima. Aí tu perde outras quatro afirmativas que estão falando uma mentira que poderiam te ensinar alguma coisa, sabe? Então, tipo, a B é falsa, mas por que ela é falsa? A C é falsa, mas por que ela é falsa? E não ficar 2 horas lendo uma teoria, fazendo um resumo bonitinho, né? Cheio, E cheio, aham. cheio de encanto, e aí depois fica, olha lá, mas eu acertei 20 questões. Tá, mas você acertou as 20 questões ou você aprendeu com 20 questões? É Uma diferente. coisa que você falava era muito quantidade e qualidade, né, prof? Meu, é Isso era algo qualidade. assim. Qualidade é Aham. muito melhor que quantidade, né? Eu vejo assim, muitos alunos ainda, eu faço listas gigantes, eu sou meio doido, assim, eu faço umas listas de 15, 20 exercícios, né? É, mas se você fizer 10 bem feito, é melhor, sabe? Do que Porque se fazer os você pegar 20. 10 exercícios de ABCDE, você tem 50 afirmativas. Você tem 50 questões. E aí uma coisa que eu percebo é que em listas de 20, 30 exercícios, tem exercício que repete. E aí eu fiz uma brincadeira uma vez, de fazer a primeira questão igual à 30ª. E Uhum. ninguém reparou que era a mesma questão. Ninguém falou, professor, você repetiu a questão aqui, a primeira questão e a 30 era a mesma. Por quê? Porque ninguém se importa para a questão. Ninguém. A questão é mais uma. Enquanto você achar que eu estou fazendo questão porque é mais uma questão, é algo que não vai dar certo. Você tem que olhar aquela Não questão vai. como sendo a questão. Parece até coisa meio que coach de relacionamento, né? Mas essa é a ideia. Eu acho que você precisa ter em mente que cada questão ela pode te ensinar muito mais. Isso é um erro que quase todos que eu entrevistei estão falando, Amanda. Isso é muito, muito, muito legal mesmo E da é, gente e é uma perceber. coisa tão simples, prof. Hoje, assim, eu olho e falo, é simples. Tanto que eu quero aplicar esse método na faculdade, prof. Porque hoje a internet a gente acha quase tudo, prof. Uhum. Então, se eu jogar ali a prova de embriologia, exemplos de prova de embriologia, é assim que eu quero estudar. Que eu acho que vai ajudar muito, sabe? Mas você acha. Deixa eu agora eu vou fazer uma pergunta meio puxando sardinha, tá? Mas você Tá. acha que se você tivesse sozinho, assim, no mundo, se você não tivesse os profs para te aconselhar, se você tivesse por conta, só vendo o vídeo do YouTube, só vendo, pegando, sei lá, lista de exercício de Studigram, é, você acha que você ia ter essa. Não. Ou Ah, ah. talvez você tenha, porque maturidade chega para todo mundo em algum momento. Mas tu acha que Mas ia virar assim? eu acho, prof, que assim, é muito mais fácil. Parece bobeira, mas é muito verdade. É muito mais fácil você conseguir pegar o negócio das coisas quando o professor também quer que você, sabe? E você tá falando que você queria puxar a sardinha, mas isso era uma coisa que você fazia, você queria levar a gente junto, sabe? Então, tipo assim, às vezes, eu conheço pessoas que às vezes largaram o cursinho e tal, coisa e tal, e faziam tudo em casa.
sem ter. E eu acredito que assim, eu tive muita sorte com os professores que eu tive. Você, o Sander, o Gui, o Batoré, todos esses professores, assim, vocês não eram só professores, vocês sempre estão dispostos a ajudar. E às vezes o aluno tem medo. Eu lembro que no primeiro ano de cursinho eu tinha muito medo. Eu olhava para vocês assim como deuses, assim. Se subiu naquela plataforma, eu falava, meu Deus do céu. Não, não era medo, era. Não sei o que que era. Tipo Eu assim, meu sei. Deus, ele sabe tanto. Se eu chegar com uma pergunta idiota, vai rir de mim, vai me marcar, vai falar, meu Deus. E não era assim. Então, faz muita diferença você ter esse contato, você ir atrás, você não ter vergonha. Então, eu acho que se eu fizesse tudo por conta, eu não teria isso, sabe? E Uhum, isso me ajudou muito, assim. Eu falo, sempre falei pra você, sempre falei pro Sander, a diferença também, o que ajuda muito são vocês. Porque o pessoal, se o pessoal for parar pra pensar, vocês ensinarem a gente é basicamente a vida de vocês, tipo, é a missão de vocês. uhum, E às vezes a gente fica, sabe? E eu sinto assim que você e o Gui estavam fazendo aquela maratona Enem, uhum, e o pessoal perguntava, perguntava, e vocês ficavam faceiro. E às vezes o pessoal fica com medo disso, sabe? Então eu acho que talvez se eu tivesse sozinha, estudando por conta, pegando lista, isso talvez não aconteceria e tornaria o processo assim muito mais difícil, sabe? uhum. Teve o meu último ano de cursinho, eu saí do cursinho presencial e eu fui para a internet. Só que assim, eu sabia que na internet, hoje, graças a Deus, eu podia encontrar você, eu podia encontrar o Gui, eu podia encontrar o Sander. Inclusive, professor, parabéns por estar na prova total. Estou muito Obrigado, feliz por você. Era obrigado. uma plataforma que eu utilizava também. E eu adorava, assim, e eu sempre olhava e falava, cara, falta aqueles professores, falta um Rodrigo, falta, sabe? Mas assim, é porque eu via vocês como aliados, sabe? E muita gente não vê isso. Então eu acredito que a gente tem que aproveitar, sabe? Claro que você é professor em instituições, eu conheci você assim, Uhum, mas eu já tive acesso ao teu curso e, cara, que eu acabei saindo do cursinho que você dava aula, mas eu achava você no teu curso, sabe? E era assim tão melhor quanto presencial. Então, sozinha, mas nunca sozinha, sabe? Eu acho que é isso. Ah, eu tô sozinha em casa, mas eu não tô sozinha. Eu nunca tive sozinha. Eu tava matriculada num cursinho presencial, mas eu acabei não me identificando com o cursinho, porque foi troca de professores, essas coisas, mas eu sabia que eu podia encontrar aliados que eu tinha na internet, no Instagram, no YouTube. Então, assim, é aquela coisa. A gente tem que valorizar, sabe? E eu ficava. Porque, tipo assim, se a gente for pensar, tem muita gente que não tem acesso a isso, né, prof? sim. E a gente ter isso, é, a gente tem que aproveitar, sabe? Você tem grupo no Telegram que eu lembro que eu participava, e você mandava lista, você mandava aqueles negócios que você fazia no iPad que eu amava, eu Uhum. imprimia, eu colava na parede. Que legal. Tipo assim, eu não tava mais no cursinho presencial com você, mas você ainda era o meu professor, sabe? Então, assim, se eu tivesse sozinha, eu não teria tido esse, sabe? Se às vezes, se eu tivesse ficado sozinha, talvez eu nem teria passado na CAF, sabe? Uhum. Então, É, é, o título do último episódio que eu gravei é Como ele percebeu que precisava mudar para passar. aham, É, no teu caso, você não percebeu, você simplesmente mudou e, tipo, uhum, é isso, é é isso. isso. E, Uhum. e trouxe a tua aprovação. Que legal, que legal. Manda, meu, muito obrigado pela tua por aceitar o convite e por contar um pouquinho dos teus erros, dos teus acertos, do que você tá vendo agora nesse momento. Eu sei que você vai ser uma profissional incrível, justamente por isso que você acabou de falar, tá?
você acabou de falar de valorizar quem está ali para te ajudar. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente também recebe isso, tá? Então eu tenho certeza absoluta que você vai ser uma profissional incrível, que algum dia nessa vida eu vou, não importa qual seja a sua a especialidade, eu vou marcar uma consulta com você só para ter certeza e falar na sua cara, eu falo, sabia que você ia ser essa profissional incrível. E muito disso a gente aprende com esses anos de cursinho. Tem muita gente que tá, Sim, eu tô há muitos anos no cursinho, mas eu tô perdendo. Às vezes você tá ali para você tá ganhando amadurecer. muito. E a Uhum. gente não percebe, só vai perceber depois que a gente passa. Então, Isso é muito. uma coisa também, prof, que eu comecei o cursinho e hoje, esses dias eu tava pensando, se eu tivesse vindo pra cá com 18, 17 anos, quando foi que eu terminei o meu ensino médio, eu não estaria preparada, nem um pouco, assim. Então foi toda uma construção, sabe? Então nunca é uma perda de tempo. Às vezes você precisa daquele tempo. Uhum. E hoje eu entendo isso. Isso é muito legal. Manda, muito obrigado por aceitar o convite, participar do nosso podcast e por ajudar o prof de todas as formas possíveis e impossíveis, tá? Obrigado também pela parabenização lá, pela plataforma, que é um lugar que eu sempre sonhei, sempre quis estar sendo visto por mais alunos e ajudar mais, que é um lugar que eu acho que eu vou ajudar mais do que eu já ajudo, né? Com certeza. Sozinho eu ajudo, mas eu Aham. acho que agregando a um time grande a gente ajuda mais. É, muito obrigado, obrigado a galera que ouviu, a galera que tá aí. Qualquer coisa pode mandar mensagem pra Amanda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o arroba da Amanda na descrição desse vídeo, porque, meu, ela tem muita coisa pra te ajudar também. Ela vai, tem muita coisa. Se você sofrer na vida, dá uma conversa com ela vai te responder, que isso ajuda muito. Amanda, um beijo enorme, foi um prazer Beijo, conversar prof. com você e até uma próxima. Tchau. Sucesso, prof. Tchau.